Fizeram uma festa de celebração, enquanto eu assinava os meus papéis do divórcio. As taças de champanhe tilintavam, enquanto a minha sogra me chamava de parasita, que finalmente conhecia o seu lugar. O meu marido beijou outra mulher mesmo à minha frente. Eles não faziam ideia de que em 48 horas eu seria dona de tudo o que eles amavam. Esta é a história de como os destruí. Se gostas de histórias onde o mais fraco se torna imparável, precisas de subscrever agora mesmo. Carrega no sininho porque a minha vingança é tão satisfatória que vais querer ver 2 vezes. Vamos mergulhar nesta história incrível. O meu nome é Carolina e preciso que compreendam algo antes de contar esta história. Nem sempre fui poderosa, nem sempre fui rica. Durante a maior parte da minha vida fui apenas invisível, o tipo de pessoa por quem os outros olham através em vez de olhar para ela. Era professora do ensino infantil, vivia num apartamento apertado, com móveis de lojas de segunda mão e um carro que avariava mais vezes do que funcionava. A minha mãe morreu quando eu tinha 16 anos, deixando-me completamente sozinha neste mundo. Bem, quase sozinha. O meu pai, Henrique, tinha nos abandonado quando eu tinha 8 anos. Enviava dinheiro às vezes, o suficiente para nos mantermos à tona, mas nunca ligava, nunca visitava, nunca explicava por que nos tinha abandonado. A minha mãe chorava à noite quando pensava que eu estava a dormir, e eu cresci acreditando que o meu pai simplesmente não nos amava o suficiente para ficar. Ela dizia-me que ele trabalhava em exportações internacionais, viajando constantemente. Mas eu sabia a verdade. Ele escolheu o trabalho em vez da família, em vez de mim. Quando a minha mãe faleceu, o dinheiro continuou a chegar através de algum sistema automatizado, mas o homem em si continuou a ser um fantasma. Aprendi a odiá-lo por isso. Aprendi a confiar apenas em mim mesma. Conheci Nuno Silveira num evento de leitura de livros 2 anos antes de tudo desmoronar. Ele era diferente de qualquer pessoa que eu alguma vez conhecera. Alto, bem vestido, com aquela maneira gentil de falar que te fazia sentir como se fosses a única pessoa na sala. Citava poesia, fazia perguntas pensadas e quando sorriu para mim naquela livraria cheia de gente, senti algo que não sentia há anos: esperança. Ele cortejou-me com uma intensidade avassaladora. Flores entregues na minha sala de aula, notas manuscritas deixadas no para-brisas do meu carro, longas caminhadas ao fim da tarde onde me contava sobre os seus sonhos de escapar do mundo corporativo que a sua família tinha construído. Carolina, és diferente, disse-me ele uma noite enquanto estávamos sentados junto ao rio. És real. Todos no meu mundo usam uma máscara, representam um papel, mas tu és genuína. Estou tão cansado da falsidade, da pressão, das expectativas. Contigo finalmente consigo respirar. Apaixonei-me completamente por ele. Como poderia não me apaixonar? Ele fazia-me sentir vista, valorizada, querida. Quando me pediu em casamento após 1 ano de namoro, ajoelhando-se no mesmo lugar, junto ao rio, onde tivéramos a nossa primeira conversa real, disse sim, sem hesitar. Pensei que tinha finalmente encontrado a minha família, a pessoa que ficaria ao meu lado, acontecesse o que acontecesse. Não fazia ideia de que estava a entrar num pesadelo. O primeiro sinal de aviso veio quando conheci a sua família. Os Silveira viviam numa mansão que parecia saída de um filme. Pisos de mármore, candelabros de cristal, empregados que se moviam silenciosamente pelos quartos como fantasmas. A mãe de Nuno, Vitória, era uma mulher alta com traços afiados e olhos que pareciam calcular o teu valor em segundos. O pai dele, Sebastião, mal levantou os olhos do telefone durante todo o nosso primeiro encontro, e a irmã dele, Cláudia, passou o jantar inteiro a sussurrar com as amigas e a rir-se enquanto olhava para mim. Então, Carolina, disse Vitória, a voz a pingar com doçura falsa, o Nuno diz-nos que és professora. Que encantador! Deve ser um grande desafio viver com um salário tão modesto. Diz-me, querida, como é que isso funciona exatamente? Devia ter visto ali.
A condescendência, o julgamento, a maneira como ela disse modesto, como se fosse uma doença. Mas eu estava apaixonada, e Nuno apertou a minha mão debaixo da mesa, e convenci-me de que ela só precisava de tempo para me conhecer, que assim que visse o quanto eu amava o filho dela, tudo ficaria bem. Era tão ingênua. Nuno insistiu que vivêssemos com a família dele depois do casamento, apenas por 1 ano. Prometeu. Só até pouparmos o suficiente para o nosso próprio lugar. Os meus pais têm tanto espaço e vai ajudar-nos a construir uma base. 1 ano transformou-se em 5 anos de inferno absoluto. 5 anos que me destruíram pedaço a pedaço até eu mal me reconhecer no espelho. A crueldade de Vitória começou de forma subtil. Comentários sobre as minhas roupas serem inadequadas para jantares de família, sugestões de que eu comesse na cozinha com o pessoal em vez de à mesa formal porque não conhecia a etiqueta adequada. Listas de regras que se aplicavam apenas a mim. Fala apenas quando te dirigirem a palavra. Não uses a entrada principal. Não convides ninguém sem permissão. Tentei seguir todas as regras, tentei ser a nora perfeita, mas nunca era suficiente. Quanto mais tentava, pior ficava. O abuso físico começou cerca de 6 meses depois. Vitória deu-me um estalo pela primeira vez quando interrompi acidentalmente uma chamada telefônica dela. O choque deixou-me congelada, a face a arder, os olhos a lacrimejar. Ela olhou para mim com tanta satisfação fria e disse: "Isto é por seres desrespeitosa. Talvez agora aprendas o teu lugar." Esperei que Nuno dissesse algo, que me defendesse, que dissesse à mãe que ela não podia tratar-me daquela maneira. Mas ele ficou apenas ali na porta, pálido e silencioso, e depois foi-se embora. Esse tornou-se o padrão. Vitória magoava-me, humilhava-me, destruía-me pouco a pouco, e Nuno ficava ali parado como uma estátua. Em privado, segurava-me enquanto eu chorava e sussurrava desculpas. "Desculpa, Carolina, amo-te tanto, dá-me apenas tempo. Vou arranjar isto, vamos arranjar o nosso próprio lugar em breve, prometo." Mas as promessas nunca se materializavam. O tempo passava e nada mudava, exceto a profundidade do meu desespero. Vitória empurrou-me contra uma vitrine de vidro uma vez durante uma discussão e o meu braço abriu, sangue a pingar no tapete branco imaculado. "Olha o que fizeste", sibilou ela. "És tão desastrada, limpa esta confusão imediatamente." Atirou-me café a ferver em outra altura, queimando o meu ombro tão gravemente que a pele ficou cheia de bolhas. Ups! A minha mão escorregou. "Devias ter mais cuidado perto de bebidas quentes, querida." Trancou-me na arrecadação da cave durante a noite no meio do inverno, quando ousei sugerir que talvez pudesse acompanhar Nuno a um evento de trabalho. Bati naquela porta até as mãos ficarem roxas, gritando por ajuda. Mas ninguém veio. Quando a empregada finalmente me soltou na manhã seguinte, Vitória estava a tomar o pequeno almoço, como se nada tivesse acontecido. Cláudia era pior de certa forma, porque a sua crueldade era psicológica. Criou contas falsas nas redes sociais, fez-se minha amiga online, como alguém que compreendia pelo que eu estava a passar, extraiu os meus segredos e medos mais profundos, e depois expô-los em reuniões de família. Adulterou fotografias minhas com outros homens e mostrou-as a Nuno, plantando sementes de dúvida sobre a minha fidelidade. Encontrou as joias da minha mãe, a única coisa que me restava dela, e deitou-as fora, dizendo-me que parecia um lixo barato. Quando desabei a chorar, filmou-me e publicou online com uma legenda sobre caça-fortunas dramáticas. Sebastião controlava completamente as nossas finanças. Dava-me uma mesada semanal de 50 euros e monitorizava cada compra. Quando comprei mantimentos com desconto para tentar poupar dinheiro, obrigou-me a devolvê-los. "Até o nosso pessoal compra melhor qualidade do que este lixo. Estás a tentar envergonhar esta família?" Nuno não tinha acesso ao seu próprio fundo fiduciário.
Sebastião controlava isso também. Estávamos ambos presos, mas Nuno tinha crescido nesta prisão. Ele não sabia como escapar dela e, eventualmente, acho que deixou de querer tentar. A pior parte não era a dor física ou mesmo a humilhação. Era ver o homem que eu amava tornar-se um cobarde, mesmo à minha frente. Nuno genuinamente preocupava-se comigo. Sei que sim. Mas Vitória tinha passado a vida inteira a destruí-lo, a condicioná-lo a submeter-se à vontade dela. Sempre que ele tentava enfrentá-la, ela usava a culpa como arma. Depois de tudo o que sacrifiquei por ti, depois de quase ter morrido a trazer-te ao mundo, é assim que me retribuis? Escolhendo esta ninguém em vez da tua própria mãe? E Nuno desmoronava-se todas as vezes. Continuei a dizer a mim mesma que as coisas melhorariam, que o amor seria suficiente, que eventualmente ele encontraria a coragem e escaparíamos juntos. Agarrei-me a essa esperança durante 5 anos e depois engravidei. Descobri numa manhã de terça-feira 10 semanas de gestação. Olhei para o teste positivo naquela casa de banho e pela primeira vez em anos senti algo além de desespero. Senti esperança, esperança real e genuína. Talvez este bebê mudasse tudo. Talvez tornar-se pai desse, a Nuno, a força de que ele precisava. Talvez Vitória amolecesse quando se tornasse avó. Planeei contar a todos no jantar de domingo. Até comprei sapatos de bebê minúsculos para tornar o anúncio especial. Naquele domingo de manhã, o precioso colar de rubis de Vitória desapareceu. Era uma relíquia de família que valia 2 milhões de euros. E ela acusou-me imediatamente de o ter roubado. Ela tem tido inveja daquele colar desde o dia em que o viu, declarou Vitória, os olhos a brilhar com satisfação maliciosa. Sebastião convocou uma reunião familiar e fui arrastada perante eles como uma criminosa em julgamento. Não levei nada, implorei. Por favor, tende a acreditar em mim. Mas Vitória insistiu em revistar o meu quarto. Encontraram o colar na gaveta da minha cômoda. Não fazia ideia de como tinha lá parado, mas a verdade não importava. Vitória gritou, chamou-me ladra nojenta e deu-me um estalo tão forte que caí no chão. Os meus lábios abriram, sangue a pingar no chão de mármore. Sebastião ameaçou chamar a polícia e Nuno, o pai do meu filho por nascer, ficou apenas ali, silencioso, congelado, inútil. O estresse de tudo aquilo, a violência, o medo, desencadeou câimbras. Dor aguda e terrível no abdômen. Senti umidade a espalhar-se. Olhei para baixo e vi sangue. Tanto sangue. Desabei ali mesmo, gritando por ajuda, implorando que chamassem uma ambulância, tentando contar-lhes sobre o bebê. Vitória olhou para mim com desprezo frio e disse: "Para de ser tão dramática. Não há bebê nenhum. Apenas mais uma das tuas mentiras patéticas." Nuno finalmente moveu-se. Pegou-me ao colo, levou-me para o carro e conduziu até o hospital. Mas era tarde demais. O médico confirmou o que eu já sabia. Tinha perdido o bebê, o nosso bebê, a pequena vida que deveria salvar-nos. Desaparecida. Fui sedada. Quando acordei horas depois, Nuno estava sentado ao lado da cama a chorar. "Desculpa tanto", se continuava a dizer. "Desculpa tanto, tanto." Olhei para ele, realmente olhei para ele e já não vi o meu marido. Vi apenas um homem fraco e destruído que tinha deixado a família matar o nosso filho. "Sai", sussurrei. Ele foi-se embora. Gostou da história? Inscreva-se no canal, deixe seu like e comente. Agora, vamos seguir com a nossa história. Enquanto estive no hospital durante 3 dias, Vitória trabalhou nos bastidores para destruir o pouco que restava da minha vida. Contratou alguém para criar extractos bancários falsos, mostrando que eu tinha estado a roubar dinheiro à família. 50 mil euros transferidos para uma conta secreta que ela tinha aberto em meu nome. Fabricou e-mails entre mim e um homem misterioso, sugerindo um caso. Pagou ao médico que me tratou para mentir, para dizer a Nuno que eu só tinha 4 semanas de gravidez e não podia possivelmente saber sobre isso. Construiu uma narrativa inteira falsa.
Quando regressei à mansão, Nuno confrontou-me com tudo aquilo. Casaste comigo por dinheiro? Perguntou ele, a voz a tremer. Olhei para ele com descrença. O quê? Não, Nuno. Perdi o nosso bebé. Ele interrompeu-me. Não havia bebé, Carolina. O médico disse que mal estavas grávida. Não podias saber. Mostrou-me os extractos bancários, os e-mails, todas as provas fabricadas de Vitória. És uma mentirosa, disse ele. A minha mãe mostrou-me tudo. Quero o divórcio. O meu mundo desmoronou. Tudo o que tinha suportado, tudo pelo que tinha sobrevivido, tinha sido por nada. Por favor, implorei. Por favor, ouve-me apenas. A tua mãe está a mentir, está a manipular-te. Mas ele já tinha decidido. Já tinha escolhido a mãe em vez de mim outra vez. Quero que te vás embora de manhã, disse ele, e foi-se embora. Passei aquela noite num quarto de hóspedes a chorar até não ter mais lágrimas. Quando a manhã chegou, esperava assinar papéis num escritório de advogados, tranquilo, privado, digno. Em vez disso, disseram-me para ir ao salão principal. A família quer estar presente para a assinatura, disse alguém. Entrei naquela sala e o que vi fez o meu sangue gelar. Tinham decorado o salão como uma celebração. Balões prateados flutuavam perto do teto. Garrafas de champanhe estavam no gelo. Uma faixa estendia-se pela parede do fundo a dizer Dia da Liberdade, em letras cintilantes. Vitória, Sebastião e Cláudia usavam roupas de designers caras, como se estivessem a ir a uma gala, e havia convidados, 30 ou 40 amigos da família e socialites, todos segurando taças de champanhe, todos a olhar para mim com curiosidade divertida. Tinham feito uma festa para celebrar o meu divórcio. Vitória bateu na taça de champanhe com uma colher e a sala ficou em silêncio. Senhoras e senhores, obrigada por se juntarem a nós nesta ocasião alegre, anunciou ela, a voz cheia de felicidade teatral. Hoje, o meu filho está finalmente a libertar-se de um erro de 5 anos. Hoje, ele reclama a sua vida de uma mulher que tentou prendê-lo com mentiras e manipulação. Hoje, a família Silveira fecha um capítulo muito negro. Os convidados aplaudiram. Alguns estavam a rir e eu fiquei ali no meu vestido simples, os olhos ainda inchados de ter chorado toda a noite, completamente humilhada. Sebastião levantou-se e leu os termos do divórcio em voz alta, como se eu estivesse a ser sentenciada num tribunal. Carolina Morgado não receberá pensão alimentícia, não receberá bens. Sairá exatamente com o que trouxe para este casamento. Nada. Mais aplausos. Assinará um acordo de confidencialidade e nunca falará publicamente sobre esta família. Desocupará as instalações dentro de 24 horas. Cláudia gritou. Podemos fazer 12 horas? E todos riram. O advogado empurrou os papéis pela mesa na minha direção. As minhas mãos tremiam tão violentamente que mal conseguia segurar a caneta. Olhei para Nuno uma última vez, esperando ver algo. Arrependimento, dúvida, amor, qualquer coisa. Realmente acreditas que eu sou o que eles dizem que sou? Perguntei-lhe. Ele nem conseguiu olhar-me nos olhos. Apenas desviou o olhar. Vitória estalou. Assina os papéis, querida. Não percas o nosso tempo. Então, assinei. Cada assinatura parecia que estava a assinar uma parte da minha alma. No momento em que terminei, Vitória abriu uma garrafa de champanhe. A espuma espalhou-se por todo o lado enquanto ela gritava: É oficial! Foi-se embora! A sala explodiu em aplausos e vivas. Os convidados correram para a frente com congratulações. Vitória abraçou Nuno com força. Estás livre, meu querido rapaz. Estás finalmente livre. Sebastião apertou mãos com associados de negócios. Cláudia publicou imediatamente um vídeo nas redes sociais a filmar-me à mesa, a chorar com uma legenda que dizia: Haver uma caça-fortunas, receber o que merece. Silveira Forte. Dentro de uma hora, aquele vídeo tinha se tornado viral. Milhões de pessoas viram a minha humilhação e deixaram comentários cruéis, chamando-me todos os nomes horríveis imagináveis.
Mas Vitória não tinha terminado. Aproximou-se de mim, inclinou-se e sussurrou ao meu ouvido: Eras nada quando vieste para aqui. És nada agora e morrerás como nada. Ninguém te amará jamais. Ninguém te quererá jamais. És destruída, usada, sem valor. Depois, mais alto para todos ouvirem: Alguém escorte esta mulher para fora e certifique-se de que ela não rouba nada no caminho. 2 seguranças agarraram os meus braços e arrastaram-me em direção à saída. Não resisti. Não conseguia. Estava em choque completo, a minha mente incapaz de processar o que estava a acontecer. Enquanto me puxavam pela porta, uma mulher bonita num vestido de designer entrou. Era Melissa, a ex-namorada de Nuno da universidade. Vitória tinha a convidado secretamente. Melissa caminhou diretamente para Nuno e beijou-o nos lábios. Mesmo à minha frente, Vitória anunciou triunfantemente: Todos conheçam o verdadeiro futuro de Nuno, uma mulher de criação adequada. Os convidados aplaudiram ainda mais alto. Viu o homem que amava, o pai da criança que tinha perdido, beijar outra mulher enquanto a sua família celebrava a minha destruição. Depois fui atirada pela porta da frente. Os meus pertences vieram atrás de mim em sacos de lixo pretos. A porta bateu, mas ainda consegui ouvi-los. As risadas, a música, a celebração. Desabei nos degraus da frente e solucei até não ter mais nada dentro de mim. Fui para o motel mais barato que consegui encontrar. 30 euros por noite, tapete manchado, aquecedor que mal funcionava. Deitei-me naquela cama dura e olhei para o teto. O vídeo da minha humilhação tinha milhões de visualizações. Os comentários chamavam-me caça-fortunas, mentirosa, destruidora de lares, todas as coisas cruéis imagináveis. Não tinha amigos. Vitória tinha me isolado durante anos. Sem família, sem dinheiro além dos 400 euros na minha conta bancária. Sem futuro. Olhei para o frasco de comprimidos na mesa de cabeceira que tinha para as dores de cabeça. Pensei em tomar todos eles. Pensei em como seria fácil simplesmente deixar de existir. Talvez Vitória tivesse razão. Talvez eu fosse nada. O meu telefone tocou às 2 da manhã. Um número internacional desconhecido. Quase não atendi, mas algo fez-me pegar. Estou? A minha voz era oca, morta. Senhora Carolina Morgado? Perguntou a voz de um homem. Sim, o meu nome é Lourenço Ferreira. Estou a ligar de Genebra. Sou o advogado de Henrique Donato. O meu pai, o homem que me tinha abandonado. Estou a ligar para informá-la de que o seu pai faleceu há 4 semanas. Não senti nada. Nem tristeza, nem dor, apenas vazio. Está bem, obrigada por me dizer. Comecei a desligar. Espere, senhora Morgado. Há mais uma coisa. O seu pai deixou-lhe algo. Ri-me amargamente. Deixe-me adivinhar. Dívidas. Houve uma pausa. Depois Lourenço disse as palavras que mudaram tudo. Não, toda a sua propriedade. Senhora Morgado, o seu pai era Henrique Donato. O Henrique Donato, fundador e CEO da Donato Indústrias Globais. A sala começou a rodar. Eu conhecia aquele nome. Todos conheciam aquele nome. Um dos conglomerados mais poderosos do mundo. Tecnologia, farmacêutica, imobiliário, energia. Eram donos de pedaços de tudo. Isso é impossível, sussurrei. O meu pai trabalhava em exportações. Essa era a história de cobertura dele para protegê-la, explicou Lourenço. A senhora é agora a única herdeira de um império de 75 mil milhões de euros. Deixei cair o telefone. Lourenço voou para se encontrar comigo no dia seguinte. Trouxe caixas de documentos, papéis legais, extractos financeiros que mostravam números tão grandes que não pareciam reais. E trouxe uma carta manuscrita do meu pai. Lia com as mãos a tremer, lágrimas a escorrer pela minha face. Minha querida Carolina, se estás a ler isto, parti. Desculpa não te poder contar a verdade enquanto vivi. Não era um vendedor viajante. Construí uma das maiores empresas do mundo. Deixei-vos a ti e a tua mãe, porque os meus inimigos teriam matado vocês ambas. Tinha de vos tornar invisíveis,
desconhecidas, seguras. Cada decisão que tomei, cada aniversário que perdi, cada chamada que não fiz, foi para vos proteger. Observei-te de longe. Estava tão orgulhoso da mulher em que te tornaste. Bondosa apesar de teres todas as razões para ser cruel. Forte apesar de estares tão sozinha. Construí este império para ti, Carolina. Usa-o para mudar o mundo. Usa-o para ajudar aqueles que não podem ajudar-se a si mesmos. E se alguém alguma vez te magoou, destrói-os com todo o meu amor, Pai. Passei 2 semanas a processar tudo, a reunir-me com conselhos de administração, a aprender sobre empresas que agora possuía, a compreender o alcance do legado do meu pai. Contratei as melhores pessoas que o dinheiro podia comprar. Advogados, investigadores, especialistas em relações públicas, estrategas de negócios. Mandei-os investigar o Silveira e o que encontraram foi lindo. Cláudia tinha se filmado a plantar o colar no meu quarto. Estava a gabar-se disso aos amigos. Vitória tinha pagado ao médico para mentir. Sebastião tinha estado a cometer fraude fiscal durante anos. A família estava a afogar-se em dívidas secretas. A sua riqueza era principalmente uma ilusão. Eu era dona de todas as suas dívidas através de empresas fantasma. Tinha-os exatamente onde os queria. Durante 8 meses, observei das sombras enquanto as propriedades Silveira desmoronavam. Os seus investimentos falharam, processos acumularam-se, os bancos recusaram-nos. E quando estavam à beira da falência, uma empresa misteriosa chamada Coletivo Fênix fez-lhes uma oferta, 300 milhões de euros para salvar a empresa deles. Uma condição: toda a família Silveira tinha de comparecer a uma reunião do conselho. Celebraram como se tivessem ganho a lotaria. Não faziam ideia do que os esperava. No dia da reunião, acordei calma, poderosa, pronta. Vesti-me com um fato de poder branco. Branco, a cor dos novos começos. Brincos de diamantes que o meu pai me tinha deixado. Cabelo perfeitamente penteado. Olhei-me ao espelho e mal me reconheci. A mulher quebrada e abusada tinha desaparecido. No seu lugar estava alguém completamente diferente. Os Silveira chegaram ao Hotel Grande Cristal com ar confiante e presunçoso. Entraram na suíte presidencial onde 60 pessoas esperavam. Advogados, jornalistas, magnatas de negócios, membros do conselho. Sebastião começou o seu discurso ensaiado sobre o legado e a tradição Silveira. E então eu entrei. A sala ficou em silêncio. O rosto de Vitória perdeu toda a cor. Sebastião engasgou-se com as palavras. Cláudia arquejou. Nuno levantou-se confuso e pálido. Caminhei para a frente da sala, os meus saltos a estalar no chão de mármore, e fiquei atrás do púlpito. Sorri. Olá, Vitória. Sebastião, Cláudia, Nuno. Tiveram saudades minhas? Vitória encontrou a voz. O que é isto? Segurança. Continuei a sorrir. A segurança trabalha para mim agora. Senta-te. Ela sentou-se, atônita. Continuei. Deixem-me apresentar-me corretamente. O meu nome é Carolina Donato, diretora executiva da Donato Indústrias Globais, CEO do Coletivo Fênix, e a partir das 9 da manhã desta manhã, acionista maioritária das propriedades Silveira. Era dona de 64% da empresa deles. Tinha comprado toda a dívida deles. Era legal, vinculativo e absoluto. Sebastião olhou para mim e pela primeira vez vi medo nos olhos dele. És aquela Donato? Henrique Donato era o teu pai? Acenei. Sim. O homem que construiu um império de 75 mil milhões de euros. O homem sobre quem nunca se deram ao trabalho de perguntar porque assumiram que eu vinha de nada. Depois mostrei os vídeos. Cada estalo, cada palavra cruel, cada momento de abuso. Filmagens de Cláudia a plantar o colar, áudio das manipulações de Vitória, registros médicos provando o meu aborto espontâneo, a confissão do médico e, finalmente, a festa do divórcio. Vitória a abrir champanhe. Finalmente foi-se embora. Os convidados a rir.
Eu a ser arrastada para fora, Melissa a beijar Nuno. A sala inteira assistiu com horror. Os jornalistas gravaram tudo. Nuno levantou-se, lágrimas a escorrer pelo rosto. Carolina não sabia que o bebê era real. Olhei para ele com gelo nas veias. 10 semanas de gravidez, Nuno. O nosso filho morreu por causa da violência da tua mãe e da tua cobardia. E deixaste-a fazer uma festa para celebrar o divórcio. Ele desabou na cadeira, a soluçar. Desculpa tanto. Cortei-o. Desculpa não traz de volta o nosso bebê. Desculpa não apaga 5 anos de tortura. Desculpa não vale nada quando chega tarde demais. Vitória atirou-se a mim através da mesa, gritando que eu não era nada, que sempre seria nada, que devia ter me matado quando teve oportunidade. A segurança conteve-a enquanto eu ficava ali completamente calma. Obrigada por essa confissão, disse calmamente. Estamos a gravar. Depois, estabeleci os meus termos. Estava a assumir as propriedades Silveira completamente. Sebastião era removido como CEO. Nuno era despedido. Cláudia era despedida. A empresa seria reestruturada para construir habitação acessível. 70% dos lucros iriam para instituições de caridade de violência doméstica. O nome Silveira seria apagado, mas não tinha terminado. Acusações criminais para Vitória. Agressão, fraude, conspiração. Os procuradores já tinham as minhas provas. Sebastião enfrentava acusações federais por fraude fiscal. Cláudia estava a ser processada por difamação e fraude. E Nuno? O divórcio era inválido devido a erros técnicos. Tinha direito a 50% do fundo fiduciário dele. 47 milhões de euros. Levaria cada cêntimo. Depois dei o golpe final. Ah, e Vitória? Lembras-te da tua preciosa mansão familiar? Aquela que está na tua família há 6 gerações? Comprei-a esta manhã. Oferta em dinheiro. 85 milhões de euros. Tem 30 dias para desocupar. Vou transformá-la num abrigo para sobreviventes de abuso. O vosso legado será ajudar as mesmas pessoas que desprezavam. Vitória desabou, hiperventilando. Olhei para todos eles uma última vez. Celebraram a minha destruição, então estou a celebrar a vossa. A diferença é que eu realmente tenho o poder para fazer a minha acontecer. Depois virei-me e saí. A minha equipa legal ficou para trás para finalizar tudo. Os jornalistas correram para publicar a história, e os Silveira ficaram em ruínas. A história tornou-se viral em horas. O vídeo do abuso de Vitória foi mostrado nas notícias nacionais. As imagens da festa do divórcio tornaram-se o clipe mais visto online. A indignação pública foi massiva. Vitória foi presa e eventualmente condenada a 6 anos de prisão. Sebastião apanhou 8 anos por fraude federal. Cláudia foi processada até a falência e tornou-se uma pária social. E Nuno perdeu tudo. O seu fundo fiduciário, o emprego, o nome da família. Tentou contactar-me uma última vez. Apareceu no edifício do meu escritório, gritando do átrio que me amava, que estava arrependido. A segurança chamou-me e desci. Olhamos um para o outro através daquele átrio de mármore e não senti nada. Nem amor, nem ódio, apenas vazio onde ele costumava estar. Não me amavas, Nuno. Disse calmamente. Amavas a ideia de mim. Amavas ter alguém que te fazia sentir uma boa pessoa. Mas quando importou, quando precisei que fosses realmente uma boa pessoa, escolheste o silêncio. O nosso bebê morreu por causa do teu silêncio. Eu morri por dentro por causa do teu silêncio. E agora queres perdão porque estás a sofrer. Espero que vivas uma vida longa, Nuno. Tempo suficiente para compreenderes o peso das tuas escolhas. Afastei-me. Nunca mais o vi. Honrei a visão do meu pai. Usei a minha riqueza para criar mudança real. 50 mil casas acessíveis por todo o país, 100 escolas em comunidades carenciadas, programas de formação profissional para sobreviventes de abuso, abrigos de violência doméstica em todos os distritos. A mansão Silveira tornou-se o refúgio Carolina.
o maior abrigo de violência doméstica do país. 200 camas, serviços de terapia, formação profissional, creche. Cada quarto onde sofri agora ajuda alguém a curar-se. Fui à terapia 2 vezes por semana, processei o meu trauma, a minha dor, a ausência do meu pai. Aprendi que a vingança se sente bem no momento, mas a cura sente-se melhor a longo prazo. E todos os sábados de manhã ensino arte no meu abrigo a crianças que me lembram de mim mesma, crianças que foram magoadas, mas não desistiram. Digo-lhes: não sois o que vos aconteceu, sois aquilo que escolherem tornar-se. 1 ano depois da reunião do conselho, recebi uma carta de Vitória na prisão. A caligrafia dela era trêmula, desesperada. Destruíste a minha vida inteira. Não tenho nada, não sou nada. Ganhaste. Estás feliz agora? Li-a uma vez. Depois escrevi de volta uma única linha. Agora sabes como me senti. A diferença é que eu não merecia. Enviei-a de volta e nunca mais pensei nela. As pessoas perguntam-me se a vingança valeu a pena. Perguntam se me sinto culpada por destruir o Silveira. Aqui está a minha resposta. Não me sinto culpada por me proteger. Não me sinto culpada por expor abusadores. Vitória queria destruir-me, queria que eu acreditasse que não era nada. Mas eu não era nada. Nunca fui. E no momento em que percebi isso, no momento em que entrei no legado do meu pai, tornei-me imparável. Os Silveira pensaram que a pobreza me tornava fraca. Estavam enganados. Tornou-me resiliente. E quando finalmente tive poder, sabia exatamente como usá-lo. Não para me tornar como eles, mas para garantir que mais ninguém sofresse como eu sofri. Isso não é vingança, é justiça. E a justiça não pede desculpas. Essa é a minha história. Às vezes, as pessoas que mais nos magoam acabam por nos ensinar as nossas maiores lições. Se esta história ressoou convosco, batam naquele botão de gosto e subscrevam para mais histórias incríveis verdadeiras. Deixem um comentário a dizer-me: acham que fui longe demais ou receberam exatamente o que mereciam? Estou a ler todos os comentários. Lembrem-se, o vosso valor não é determinado por pessoas que não o conseguem ver. Obrigada por assistirem e vejo-vos na próxima. Mantenham-se fortes.